Poucas vezes na história do futebol brasileiro, a torcida virou as costas para o seu time de coração durante uma partida. Os torcedores do Corinthians fizeram isso. Mas convenhamos, não é para menos. Explodiu no travessão, que azar que deu o Andrezinho. Boa noite. Com o time sem vencer há 4 meses, o Corinthians amarga hoje o mais longo jejum de vitórias de toda a sua história. Nunca houve uma sequência de derrotas tão grande. Os torcedores corintianos já começam a sentir na pele o desespero de uma nova e, quem sabe, longa crise. O que estaria acontecendo com o Corinthians? Será que depois de receber o cartão vermelho da Igreja Católica, São Jorge teria abandonado o timão? Abandonado pelo time que hoje tem um elenco de atletas evangélicos, São Jorge teve até a sua imagem retirada do clube. Quando iniciamos essa reportagem, a diretoria determinou às pressas a volta da estátua. São Jorge desprezado teria deixado de ser corintiano? Será que São Jorge não virou palmeirense, não? Não, São Jorge não. É isso, São Jorge não veste roupa verde, rapaz. Tira isso. Corintiano fanático, aos pés de São Jorge, implora pelo gol salvador. São Jorge, nosso padroeiro, nosso guerreiro, não nos abandone, São Jorge, pelo amor de Deus. Mistério. Ninguém explica porque haviam sumido com a imagem do São Jorge do parque. Eu exijo a estátua de volta. Pai de Santo afirma, para vencer, Timão precisa da proteção dos orixás. Se não achar essa imagem, o Pai Nilson, como é que fica? Nunca mais, né? O Corinthians nunca mais. Vai ficar aí igual estava da outra época, numa fila terrível. E o Palmeiras, São Paulo e Portuguesa? Qual santo protege estes times? Se o time do Corinthians não quiser mais a proteção de São Jorge, será que os clubes adversários aceitam ficar com o santo? Você aceitaria São Jorge como padroeiro do Palmeiras? O Corinthians anda mal das pernas. A torcida não aguenta mais. Mas não é por causa da preparação física do time, não. O que anda pegando no Parque São Jorge, dizem, seria o desinteresse de alguns dirigentes e jogadores do clube à proteção do padroeiro do Corinthians. Hoje o Corinthians tem no seu elenco vários jogadores evangélicos. Marcelinho Carioca, Emerson Pereira, Kleber, Jair, André Luiz, Everton e Miller. Como todo crente, eles não aceitam santo como santo, e muito menos imagem de santo. Ao menos esses atletas, a gente pode afirmar, jamais fizeram qualquer oração a São Jorge. Seria verdade, então, que o santo guerreiro teria abandonado a galope o Corinthians? Na década de 60, o Corinthians amargava uma de suas piores crises. Foi nessa época que os adversários, principalmente os eternos rivais palmeirenses, zombavam à vontade. O Timão apanhava de qualquer equipe, às vezes até de goleada. O zagueiro Julião, um dos craques daquele time, lembra muito bem como os jogadores respeitavam e buscavam em São Jorge forças para dar a volta por cima. Naquela época, os jogadores se dedicavam muito a São Jorge? Se dedicava bastante, né? Inclusive nós íamos na missa, aos domingos nós vamos na missa, na capela de São Jorge, que é no Parque São Jorge. Os jogadores faziam o quê? Rezavam para São Jorge? Como é que era o esquema? Aí assistia a missa, né? Cada um rezava da sua maneira. E ajudava? Ajudava. A gente tinha que correr também, né? Porque São Jorge sozinho não ganha o jogo. Não ganhava jogo? Não. Mas tinha aquela fezinha no santo, sempre... Bastante. Bastante fé. E hoje devem ter rezando também para São Jorge, aqui não está dando certo. O que você acha que aconteceu com o São Jorge? Ele deu umas férias pro Corinthians? Não. Acho que o Corinthians é que deu férias para São Jorge.
Com a bênção de São Jorge e a ajuda de um extraordinário técnico, Oswaldo Brandão, o Corinthians quebrou o jejum de títulos e em 1977 finalmente foi campeão. Os tempos mudaram, mas parece que o azar voltou a rondar a equipe alvinegra. Em campo, o impossível acontece e a bruxa parece estar solta. No jogo contra o Olímpia do Paraguai, o Corinthians vencia por 2 gols. Para desespero da Fiel, o time tomou o primeiro gol numa falha da defesa. Tudo bem, bola para frente, mas não demorou muito para que o Olímpia fizesse o gol de empate. As coisas andam tão ruins para o lado do timão que o adversário, que parecia fácil, cresceu em campo e acabou engolindo a equipe do Parque São Jorge. Mais um gol e o Corinthians perdia para a fraca equipe paraguaia. Um verdadeiro desastre. João Carlos! Contusões, expulsões, bola fora, bola na trave e nada de gol. A torcida sofre e reza. Mas por que quase ninguém mais reza para São Jorge? Não seria esse o motivo de tanto fracasso? A fase está tão ruim que o Corinthians perdeu para o Fluminense do Rio, um time que não vencia em São Paulo há mais de 9 anos. O problema é muito maior do que parece. Todo mundo sabe que, ao se olhar a lua cheia, a gente vê a imagem de São Jorge. Hoje, a história é diferente, porque até da lua, São Jorge parece ter pendurado as chuteiras. A fiel torcida corintiana sempre entrou em campo com o time. Ganhou a fama de camisa 12 e ficou conhecida por desestabilizar o adversário com seus gritos de guerra. No passado, além dela, um outro elemento agia fora de campo. Pai Jaú. Ex-jogador, Pai Jaú foi o primeiro grande líder espiritual no Parque São Jorge. O SBT Repórter foi buscar em seus arquivos uma imagem que provavelmente vai emocionar o torcedor corintiano. A palavra de crença, de devoção, numa época que ter o coração corintiano era motivo de orgulho, de honra. Ser corintiano sempre foi uma religião. E como toda religião, é preciso ter fé. E fé, a enorme torcida do Alvinegro tem demonstrado até nos dias difíceis de hoje. O que tem faltado em campo tem sobrado nas arquibancadas. Acompanhe agora, na voz de corintiano, que já se foi, a oração que muitas vezes feita nos vestiários do clube antes de grandes jogos e que, de alguma maneira, parece que acabava dando certo e o time saía vitorioso. A bênção que eu faço a todos que estão presentes em nome de Deus Todo-Poderoso, que meu bom Pai Xangô, que minha mamãe Oxum, que Inhaçã, que Oxalá, nosso Pai, que é Deus nosso Senhor Jesus Cristo, abrir os caminhos de todos que estão presentes em nome de Deus Todo-Poderoso. Mostrar aí o caminho do bem, o caminho da paz e o caminho da prosperidade. Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo lhe ajudar em todos os seus espaços, nos seus trabalhos, nos seus dia a dia em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe seus lares e a sua boa-vinda que aqui estiver em nome de Deus Todo-Poderoso. E o Pai Jaú foi importante para o clube? Eu acredito que sim, porque pelo que eu leio em revistas antigas, tudo, o Pai Jaú foi um grande back, e depois que ele parou com o futebol, ele se tornou nessa religião de macumba, que eu também não acredito nesse tipo de coisa, mas diz que ele fazia macumba para o Corinthians ganhar. Certas coisas a gente deve acreditar. Eu sou católico. Graças a Deus. Mas tem coisas que você deve acreditar também, viu? A mais conhecida maldição que o Corinthians sofreu aconteceu exatamente atrás desse gol nos fundos do Parque São Jorge. Aqui, exatamente neste local, enterraram um sapo, que segundo os mais supersticiosos, foi o responsável pelos longos anos que o Corinthians ficou na fila. 23 anos sem ganhar um título. O Nilson, que é um pai de santo, foi contratado pelo clube para fazer um trabalho espiritual aqui no Parque São Jorge. E ele, junto com essa estátua aqui, ó,
que tem 86 anos, acabou desmistificando toda a maldição. Como é que aconteceu? Como é que era o sapo? O sapo era um sapo já criado, um sapo grande. Eu me lembro que foi o final de 76 para 77, quando justamente onde você apontou, nós acabamos tirando esse sapo e para a alegria dos corintianos e da Fiel, em 77 o Corinthians se sagrou campeão. E foi tirado esse sapo, um bocado de fio de cabelo, ali tinha velas, tinha uma série de coisas aí, dentes. E a partir deste momento aí, graças a Deus, o Corinthians passou a ser o vitorioso, o verdadeiro campeão. Pai Nilson acompanhou o Corinthians durante 16 anos. Nesse período, por conta do bom futebol, da raça e da fé, o Timão conquistou vários títulos. Crise, só as esporádicas. Um outro pai de santo do Corinthians, Robério de Ogum, foi demitido por Luxemburgo. Coincidência ou não, depois disso a vida de Luxemburgo tornou-se um inferno. Acusado de falsidade ideológica e sonegação fiscal, o ex-técnico do Corinthians anda às voltas com a Polícia Federal, envolvido numa série de denúncias pessoais. Quanto ao Corinthians... Por que o Corinthians não está ganhando mais? Porque, infelizmente, tiraram o nosso padroeiro do local que ele estava lá na frente. E, tirando ele da frente do clube, a gente só está pagando agora aquilo que a gente plantou. O padroeiro está revoltado. Existiu um trabalho, existiu uma mística em cima disso? O que você fez? Que trabalho você fez? Nós fizemos uma série de trabalhos, e um deles foi justamente colocar o São Jorge em seu devido lugar. Ou seja, com a frente voltada para a Rua São Jorge, dando a proteção para o clube e, por que não, para todos os associados e todas as pessoas que frequentam aqui no Corinthians, do presidente ao porteiro. E hoje o São Jorge ele foi retirado, sumiram e nós estamos à procura. Vamos ver se a estátua do Corinthians está aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. A estátua que estava aqui está onde? A estátua do Corinthians? Não sei. Senhor Valentina, a estátua do Corinthians que estava aqui, o senhor sabe onde que está? É do São Jorge? A estátua do Corinthians? São Jorge, Capela. Tá na capela? Show. Voltou pra lá? Quando que foi pra lá? Está na capela, o que o senhor me perguntou. Agora eu quero saber quando. Isso eu não sei, mas que está na capela, está. Ah, é? Pô, então vamos lá pra capela. É estranho porque eu vim aqui ontem, não tava. E hoje tá? Estranho, vamos lá ver. Bom, tô vendo uma estátua ali, ó. Não é aquela não? Vamos ver, tá parecendo, nós vamos ver. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Parecida? Parecido com ela. Bom, o que eu posso dizer é que há 2 dias ela não estava aqui, não. Uma estátua está aqui? É essa a estátua ou não é? É essa a estátua perdida. Opa, achamos a estátua então? Conseguimos achar. Esse é o São Jorge, do qual eu venho falando há muito tempo. Então hoje nós conseguimos reencontrá-lo. Mas não estava aqui. Eu também estou perguntando porque eu estive aqui e também não estava. Coincidentemente, ele apareceu hoje. Quer dizer que presta atenção, Pai Nilson, que é muito importante isso para a fiel torcida. É essa estátua aqui, ó. Vê se é essa mesmo. Observa. Eu conheço essa estátua aqui como conheço minha vida. É ela mesmo. Bom, quer dizer que agora então o corintiano pode ficar tranquilo, a estátua está no lugar? Não sei se poderá ficar tranquilo. Veja bem, a estátua ainda está no local errado, não é aqui. Ah, não pode ficar aqui? Ela não é, o local dela não é aqui. E veja bem, não é só a estátua, sim o trabalho que foi feito através do que você está vendo aqui. Então está faltando muita coisa ainda. Então eu espero que eles coloquem ela no lugar certo, que é no portão de entrada ou na secretaria. E por que tem que ficar lá no portão da entrada ou secretaria? Porque o São Jorge ele é o protetor, ele é o patrono do Corinthians. E veja bem, ele na entrada, ele dá uma proteção muito grande para todos nós. Então não custa a gente voltar a reverenciar ao doutor, que eu chamo ele carinhosamente de doutor Jorge. Então eu acredito que o Corinthians, ele é muito grande, e eles vão saber depois então colocar o São Jorge no seu devido lugar
E porque aí não adianta. Aqui não adianta. Aqui já é uma melhora, mas não é aquilo que a gente espera. Já vai começar a empatar, então. Inconformado com o fato de São Jorge estar sendo desprezado no Corinthians, o repórter Ed Polo decidiu bater de porta em outros clubes para saber se algum deles estaria interessado no santo padroeiro. A primeira parada da Via Sacra era o Morumbi. Salve os tricolores paulistas. Aqui uma surpresa. Todos garantem que em dia de jogo, além da imagem Nossa Senhora Aparecida, os são paulinos sempre pedem também a proteção de São Jorge. Aqui nos vestiários do São Paulo Futebol Clube, as orações ganharam forças durante a conquista do bicampeonato mundial Interclubes em 92 e 93. A pedido dos jogadores, a diretoria improvisou um pequeno altar com um crucifixo e este oratório, onde deveria estar a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira dos jogadores do São Paulo. Mas o medo dos atletas em perder a imagem é tão grande que ela só fica aqui durante os jogos do Morumbi. Manda a tradição que, fora isso, os jogadores levam a imagem para casa. Segunda parada da Via Sacra do repórter. Estádio da Portuguesa de Desportos. Você faz parte de uma grande família. No Canindé, a padroeira Nossa Senhora de Fátima não se importa em dividir o altar no vestiário do clube com outros santos. E acreditem, com São Jorge também. Este é o vestiário da equipe principal e é exatamente nesse local onde os jogadores fazem aquecimento que nós encontramos um altar com várias imagens de santo. Olha só, aqui tem o Menino Jesus, Nossa Senhora Aparecida, São Judas Tadeu e, é claro, Nossa Senhora de Fátima, a santa padroeira da Portuguesa de Desportos. Reza a tradição que, graças às orações feitas antes e depois de cada partida aqui dentro do Canindé, a Portuguesa se tornou praticamente imbatível dentro do seu próprio estádio. Mas nós descobrimos que a história não é bem essa não. Olha só quem está dando uma forcinha a mais para o time. São Jorge. Será que ele abandonou o Corinthians para ficar aqui na Portuguesa? Esportivo, recreativo, clube de tradição. É o clube da mesa. A Via Sacra termina no Palmeiras, o eterno rival do Corinthians. Bom, Américo Faria, diretor do Palmeiras. É católico? Católico. Praticante? Praticante. Sempre que tenho oportunidade, compareço à igreja. Eu tenho uma surpresa para você. Vou pegar aqui. Vamos ver o que você vai me dizer sobre isso. Tá aqui. Essa daqui é a imagem de São Jorge, santo protetor do Corinthians, e pelo que a gente sentiu, o pessoal está desprezando um pouco o santo lá. Coisa está feia. Descobrimos que depois que tiraram o santo de lá, o Corinthians não conseguiu mais sucesso aí nos campeonatos. Queria te perguntar uma coisa. Você aceitaria São Jorge como padroeiro do Palmeiras? Daqui a pouco você vai saber se São Jorge deixa o Corinthians e vai para o Parque Antártica. Esse torcedor é o que se pode chamar de corintiano fanático. Chega a pintar carros importados com o símbolo do Corinthians quando o clube conquista um campeonato. Foi assim na Copa do Brasil em 95 e no Brasileirão em 98. A fase do time é tão ruim que tem gente se escondendo para fugir da gozação. Não é o caso deste empresário na zona leste de São Paulo. E não é difícil explicar por quê. Dá só uma olhada. Esta aqui é a porta principal do apartamento. Não é só isso não. Tudo aqui faz lembrar o Corinthians. Nesta casa, do tapete à roupa de cama, mesa e banho, tudo lembra o Corinthians. Você acha que São Jorge abandonou o Corinthians ou não? Na verdade, eu acho que não. Eu acho que nós, corintianos, torcedores, jogadores corintianos, é que deve ter tido abandonado São Jorge. Porque nós precisamos rezar muito. E nós acho que não estamos rezando. Eu acho que nem o jogador do Corinthians sabe que o São Jorge é o guerreiro do Corinthians. O São Jorge é que nos defende. O São Jorge é que não deixa entrar a bola no gol do Corinthians. E nós, eu acho que não estamos rezando mais, não estamos fazendo aquelas orações fervorosas. O que está acontecendo? O adversário chuta 3 bolas no gol do Corinthians e as 3 bolas entram. Nós chutamos 10 e a bola não entra. O que nós precisamos é voltar a rezar.
voltar a fazer a prece para o São Jorge, que eu tenho certeza que o Corinthians, quando precisar vencer, vai vencer. Só vai perder mesmo quando tiver que perder, porque nós não podemos também ganhar sempre. E o São Jorge vai voltar a nos ajudar. Torcedor corintiano, fiel torcida, jogadores do Corinthians, vamos fazer uma prece para o São Jorge, mas não vamos esquecer, não vamos fazer isso só na hora do jogo. A qualquer momento, vamos pedir ajuda para o São Jorge, que ele vai nos ajudar e nós vamos voltar a ser o grande Corinthians que sempre nós fomos. Como é que você faz essa prece? Sempre com o São Jorge na mão? Olha, na verdade, eu tenho levado o São Jorge até no campo, mas eu tenho a impressão que ele fala para mim, não adianta, você só me traz no campo, você esquece de mim a semana toda, o mês todo, só na hora do jogo. Eu tenho essa impressão, reza por mim, reza... que nós temos que rezar também para o São Jorge, temos que ajudar o São Jorge, para ele também nos ajudar. É neste altar que a paixão pelo Corinthians ganha força. Na oração de fé, vale tudo. Para que nós possamos voltar a ser aquele grande time, o Timão, nós vamos rezar muito por você e eu sei que você vai nos ajudar. São Jorge, nosso padroeiro, nosso guerreiro, não nos abandone, São Jorge, pelo amor de Deus. Dentro dos nossos corações. No próximo bloco, a Via Sacra com a imagem debaixo do braço. Quem quer São Jorge? Daqui a pouco. Você aceitaria São Jorge como padroeiro do Palmeiras? A paixão de Vicente Mateus por São Jorge se expressa nessa imagem do padroeiro na capela do clube. A imagem esculpida em madeira foi abençoada pelo Papa João Paulo II. Quando falamos em Corinthians, não podemos deixar de falar também em Vicente Mateus, o homem que ajudou a construir a história do clube. Nós estamos na casa do saudoso presidente corintiano, que fazia questão de mostrar para todo mundo que era devoto de São Jorge. Qualquer lugar que fosse, ele carregava uma medalhinha igual a essa aqui. Mas a dona Marlene Mateus, mulher de seu Vicente, garante que é mais devota de São Jorge ainda. Tanto que, há 8 anos, foi até o Vaticano pedir, olha só, hein, pedir para o Papa João Paulo II benzer a camisa do Corinthians. Tanto é verdade, ela tem a prova. Olha só, dona Marlene Mateus, camisa do Corinthians e o Papa João Paulo II. E ele também me disse, filha minha, eu também sou corintiano. Ah, ele falou isso para a senhora? Ele disse para a senhora que era corintiano? Porque eu dizia tanto da camisa do Corinthians, que era uma nação. E o Corinthians significava uma pátria, para nós corintianos, uma família unida, naquele tempo. E ele dizia assim, filha, mas tem que ter amor na família, não na camisa. Eu falei, mas a camisa é uma nação. Isso para nós, Papa, é muito sagrado, Corinthians, é uma família unida. E ele não estava entendendo. Ele não entendeu. Que era a família que a família era mais importante, ele estava falando que a família corintiana. A família corintiana. Bom, e depois dessa conversa com o Papa, dona Marlene não se contentou e pediu para que a nossa santidade abençoasse 2 estátuas do Corinthians. Uma é essa aqui, ó, estátua de São Jorge. A prova, o Papa abençoando aqui a estátua de São Jorge, que na verdade essa é esta aqui, ó, uma estátua de marfim, benzida pelo Papa João Paulo II. Por que a senhora resolveu fazer isso, levar 2 estátuas para ele benzer? É o seguinte, é que o Vicente, ele sempre me dizia, puxa Marlene, eu vou em tantas igrejas, e eu nunca vou numa igreja que tem o São Jorge. Eu vejo Nossa Senhora Aparecida, eu vejo Nossa Senhora de Fátima, vejo Jesus, mas eu queria entrar numa igreja onde tivesse São Jorge, para eu me ajoelhar e pedir para ele uma igreja bonita. Eu falei, então eu vou para a Itália, Vicente, eu vou comprar lá a estátua de São Jorge, da onde ele nasceu, na Capadócia. E tive a felicidade de encontrar uma amiga no clube, que o irmão era bispo lá no Vaticano, e me acelerou essa união com o Papa. E fiz a vontade do Vicente. Era a vontade dele? Era a vontade dele fazer na... Só que a nossa capela de São Jorge é muito pequenininha. Isso lá no Parque São Jorge? Isso no Parque São Jorge. E... Na verdade tem uma estátua, é aquela estátua que está lá, estátua de madeira. Aquela estátua da onde? Porque eu encomendei uma bem grande, como o Vicente queria, porque eu falei, mais tarde nós vamos reformar a capela, vou fazer uma capela bem grande para aquilo que o Vicente queria, para rezar como ele queria para São Jorge. Tanto que em 77, quando tiramos o campeonato da fila... 23 anos. 23 anos, o Vicente estava com a medalha. E tiraram a manga do Vicente, um sapato do Vicente, rasgaram a camisa, tá? E ele ficou com a calça. Tiraram a meia dele. E ele vinha chorando, Marlene, eu tô mais simples a minha medalha, Marlene. A medalha de São Jorge. Quando ele foi tomar banho,
ele tirou a calça, a medalha caiu. Mas ele chorava tanto. Marlene, ele está aqui, ele está aqui. E foi milagre dele, que ele não perdeu a São Jorge. A senhora fica emocionada quando fala de São Jorge. Era muito importante para o seu Vicente, São Jorge? O Corinthians. O Corinthians foi muito importante na vida dele, na vida. E eu também peguei isso. É difícil tirar. É muito difícil tirar este homem, porque para mim o Vicente, tive a felicidade de casar com ele. É difícil ter um homem do caráter do Vicente. Era um homem em todo sentido da palavra. Não era traidor, não era desonesto. Ele era franco. E hoje a gente se vê tudo, os homens, desculpe, Ed. Não, o que é isso? Fica à vontade. É difícil o Matheus hoje em dia. É difícil o Matheus hoje em dia. É muito difícil. Um homem com o caráter dele e cada vez eu me apego mais ao clube. O corintiano Vadielu foi presidente do clube durante 10 anos, de 1961 a 1971. É verdade que nessa época o time não ganhou nenhum título, mas ele garante que é católico, praticante e vai nos explicar agora por que essa relação do Corinthians com São Jorge. Veja bem, o Esporte Clube Corinthians Paulista, como eu quero mencionar, nasceu pela presença de um clube inglês que apareceu no Brasil em 1909 e aqui jogou, e o Corinthians é fundado em 10. O santo padroeiro da Inglaterra é São Jorge. Talvez essa afinidade Corinthians e São Jorge já decorra desse início de termos adotado um nome inglês de um clube inglês. São Jorge participa, talvez, lá de cima, dando os bons fluidos, que o corintiano tem bom fluido. Porque eu sempre digo que o Corinthians nunca perde. Às vezes o adversário vence, nós nunca perdemos. É como São Jorge com o Dragão, nunca perdemos. Em nenhuma das crises enfrentadas pelo Corinthians ao longo de sua história foi colocada em dúvida a fé de jogadores e torcedores em São Jorge. O que teria mudado no timão, afinal, que até a estátua do santo padroeiro sumiu por um longo período do Parque São Jorge? Basílio certamente é o jogador mais festejado pelos torcedores corintianos. É dele o gol que deu ao clube um título estadual depois de 23 anos de espera. Até hoje, o jogador faz suas orações na capela de São Jorge, na sede do clube, e faz um desabafo. Se tem uma pessoa que é religiosa, essa pessoa é o Basílio. Ele anda com crucifixo, imagem de santo, é devoto de São Jorge e está bronqueado com a situação do Corinthians. O que está acontecendo, Basílio? Bom, antigamente, em primeiro lugar, existia mais fé, existia mais carinho. E dentro dessa nossa perseverança, a gente podia notar que houve uma mudança muito grande. Hoje eu te dou exemplo, a reunião que eles fazem, eu não participo, mas a gente é sabedor que alguns, por não ter tanta fé ou ter mudado de religião, não tem aquela mesma união que existia antigamente. Eu vou te dar o exemplo. Antigamente nós te reuníamos, dávamos a mão, fazíamos a oração. Na época de São Jorge, sempre havia uma missa onde vinha todo o grupo de trabalho, todos os profissionais, desde roupeiro até praticamente segurança que trabalhavam com nós, viria para assistir à missa de São Jorge. Hoje a gente já nota que não há tanta fé, não há tanta devoção por aquele santo que praticamente representa o clube. E por isso que a gente nota que há uma diferença muito grande. Mas nem por isso eu tenho certeza que São Jorge vai abandonar. São Jorge que quiser virar palmeirense? Jamais isso irá acontecer. Porque de jeito? De jeito não. A credibilidade que a fé que o corintiano tem nele, jamais ele irá mudar de bandeira. O jogador Birubiru é um retrato do que acontece hoje no Corinthians. Herói da fiel torcida na época da democracia corintiana, na década de 80, o jogador que era católico virou evangélico. Todo povo corintiano realmente acredita que o São Jorge é um santo que sempre protege o Corinthians, né? Agora a gente hoje já tem outra cabeça, outras... Não acredita mais no São Jorge? Não, hoje a gente acredita em Deus, sem dúvida, que hoje a gente já é evangélico. Então, quer dizer, a época realmente do São Jorge, você confia hoje no São Jorge? Não, hoje a gente confia realmente em Deus, né? Porque a gente já faz parte da igreja, é evangélica, então a gente já está do outro lado. Mas outras pessoas que não conhecem, o próprio torcedor, jogadores que não conhecem ainda, então realmente acredita, porque como eu acreditava, outros acreditam, porque eu acho que aquilo que está
está sendo bom, que ele acredita que está sendo bom para ele, eu acho que ele tem que ir até realmente chegar o seu ideal, que é conhecer realmente, sem dúvida, Jesus, né? Acredita em São Jorge? Não, não acredito em nenhum santo, não desmereço nenhum deles, mas eu só acredito em Jesus Cristo porque na minha religião, na minha concepção, é o único salvador, né? Olha, eu acredito no Deus Todo-Poderoso, entendeu? E os atletas fazem as coisas acontecerem dentro de campo. São Jorge para você não significa nada? Não, olha, as pessoas que trabalham no clube, os torcedores, é o símbolo do clube, nós temos que respeitar. Mas eu acredito no Deus Todo-Poderoso que se chama Jesus Cristo, que é o Deus de todo o universo. Sonhar é que você significa que hoje você está no aperto, mas daqui a pouco Deus vai te tirar do aperto. O que significa sonhar? Sonhar significa que hoje você está nas tribulações, mas Deus daqui a pouco vai te livrar dessas tribulações. Sonhar, o que significa sonhar? Significa sonhar que hoje o leão está perto, mas daqui a pouco o leão da tribo de Judá vai expulsar o leão Satanás para te dar vitória. O que significa sonhar? Sonhar significa que hoje você está no túnel. Deus vai abrir a porta da ressurreição para te dar vitória. Nosso repórter foi ao clube para descobrir se os outros rezam ou não para o santo padroeiro. Você acredita em São Jorge? Acredito, sem dúvida nenhuma. Você acha que ele abandonou o time nessa fase? Não, pelo contrário, eu acho que ele está do nosso lado. Agora que a gente está numa fase ruim, mas a gente tem que pensar pelo um lado positivo, né? Que graças a Deus estamos bem, todos de saúde, mas a gente tem que fazer de tudo para fazer um bom trabalho. Eu tenho certeza que ele está do nosso lado, está nos protegendo e a cada jogo ele está tentando, está nos ajudando também. Mas ele nos ajudou bastante também, né? 2 anos seguidos aí, mas eu tenho certeza que nessa próxima volta aí vai dar tudo certo e nós vamos reverter esse placar aí. Eu acredito em todos os santos, né? Nossa Senhora Aparecida, São Jorge, eu acredito em tudo, porque eu sou católico, né? Mas eu acho que nessas horas, acho que São Jorge tem que ajudar a gente e nós ajudar São Jorge também, que nós estamos precisando também. Esse outro corintiano roxo não acredita que São Jorge tenha mesmo sido expulso de campo no Corinthians. Você acha que ele deu uma folga pro Corinthians? Não, eu acho que o Corinthians está dando uma folga para o São Jorge, esse que é o problema. O Corinthians que está vivendo uma fase onde o São Jorge olha e diz assim, bom, peraí, assim também não há milagre que eu faça, né? Não dá para ajudar. Mas eu acho que vai virar, eu acho, o Corinthians é muito grande, ele é maior que tudo e todos. Então o Corinthians, ele se autorresolve muitas vezes. E o Corinthians tem uma característica também das grandes equipes e das coisas muito carismáticas na vida, que é essa coisa fênix, né? Que renasce das cinzas. Então, o Corinthians nunca está morto. De vez em quando o Corinthians dá mal, mas ele renasce. Não é só o Corinthians que está em queda livre, não. Esta é uma das maiores fábricas de imagens de São Paulo. Aqui, segundo os especialistas, a bola da vez está agora com Santo Expedito. São Jorge, que tinha uma posição de destaque entre os santos milagrosos, foi transferido para um outro setor da fábrica. Coincidência ou não, a queda nas vendas vai de encontro com a má fase do Corinthians no campeonato. Imagens como esta de São Jorge já não representam lucro para a empresa. O que aconteceu com São Jorge e como é que você explica essa queda? A queda do São Jorge vem em relação ao má fase do Corinthians, né? O Corinthians está numa fase que aí os corintianos normalmente não compram a imagem. Caiu muito? Uns 60% caiu de imagem aqui em São Paulo. Quantas imagens você vendia dessa lei? Por mês daria 15, 20 imagens. Hoje? Aqui em São Paulo, 2, 3 no máximo. A Via Sacra termina no Palmeiras, o eterno rival do Corinthians. Será que, abandonado no Corinthians, o Santo Guerreiro poderia se mudar de parque? Do Parque São Jorge para o Parque Antártica? Bom, Américo Faria, eu tenho uma surpresa para você. Vou pegar aqui. Vamos ver o que você vai me dizer sobre isso. Tá aqui. Essa daqui é a imagem de São Jorge, santo protetor do Corinthians, e pelo que a gente sentiu, o pessoal está desprezando um pouco o santo lá. Pois está feio. Descobrimos que depois que tiraram o santo de lá, o Corinthians não conseguiu mais sucesso aí nos campeonatos. Queria te perguntar uma coisa.
Você aceitaria São Jorge como padroeiro do Palmeiras? Essa é uma questão muito particular. Eu acho que a fé é uma coisa muito íntima, é de cada um, é individual. Então, eu acho que isso aí, volto a dizer, uma coisa bastante pessoal e cada qual, se você for ver o que é um santo, o santo é uma representação, a própria religião explica isso, é uma representação simbólica de uma força maior. Mas você acha que ele cairia bem como santo protetor do Palmeiras? Não sei, não é coisa que seja de minha... Você não está aceitando São Jorge também? Não é questão de não aceitar, veja bem. O Palmeiras não quer o São Jorge, eu percebi. Não. São Jorge tá... Você está conversando comigo, eu não represento, na questão simbológica da fé, eu não posso representar o Palmeiras é muito grande para isso. Eu acho que o Palmeiras é a soma de fé de cada um, e principalmente cada um que seja palmeirense. Então cada um tem a sua própria fé. O que o diretor de futebol do Palmeiras não sabia é que, na verdade, São Jorge já é o padroeiro do Palmeiras há muitos anos. Acompanhe nossos repórteres até os vestiários do Parque Antártica. Transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar e vencer e mostrar que de fato é campeão. Tem ali Santo Expedito, Santo Antônio, Santa Luzia, Santa Rita, tem São Judas Tadeu e São Jorge. Mas o São Jorge não é corintiano? O que está fazendo aqui? Não, eu não sei. Quando eu entrei em 92 já tinha esses altares. Esse altar eu só trouxe só a minha imagem Nossa Senhora Aparecida, que os jogadores pediu. Mas isso aí eu não sei te responder. Não sabe quem trouxe São Jorge aqui, então? Não, rapaz. Mas um santo do outro time, não... tudo bem aqui? Não... Eu preciso ver quem foi que trouxe isso aí, né? Alguém deve saber aqui no Palmeiras. Porque esse aí é antigo, esse altar é antigo. Já é antigo? Tem quantos anos esse altar aí? Esse altar eu já tenho, no profissional eu tenho 8 anos, então já estava aí quando eu cheguei. Será que São Jorge virou palmeirense, Chiquinho? Quem sabe, né? O que você acha? Não sei, mas quem sabe. Se tá aí é porque virou. Pode crer. Porque lá não tá mais no Parque São Jorge. Será que trouxeram pra cá? Não, acho que não. Isso deve ser coincidência. Eu não sei mesmo, te juro que eu não sei. Quem trouxe você não sabe? Não. Desprezado pelos corintianos e venerado pelo Palmeiras, pela Portuguesa e pelo São Paulo, seria possível que São Jorge, com o coração dividido, estivesse com dificuldades para ajudar o Corinthians? No campo celestial, seria essa a resposta para tantas derrotas? Voltar a ganhar em campo não muda muito a história. Afinal, vai permanecer escrito nos livros do Corinthians que foi esse o time que obteve a maior série de derrotas desde que o clube foi fundado, no dia 1º de setembro de 1910, sob a proteção de São Jorge, numa esquina no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. No próximo bloco, onde ficou escondida a estátua do padroeiro do campeão dos campeões. E ainda hoje, de joelhos, a torcedora símbolo do Corinthians pede ajuda ao padroeiro do time. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. O Esporte Clube Corinthians Paulista foi fundado no dia 1º de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro, região central de São Paulo. 2 anos depois, começavam a chegar ao clube as primeiras imagens de São Jorge, o santo padroeiro. De lá para cá, jogadores e torcedores apelavam ao santo sempre que o time precisava de ajuda. É nesta casa, no bairro da Moca, zona leste da cidade, que mora a torcedora símbolo do Corinthians. Ela tem 71 anos e foi uma das fundadoras da maior torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel. Antes, ela passava boa parte do dia acompanhando os treinamentos da equipe. Só que agora, tia Dirce fica em casa fazendo oração para São Jorge. Como é que está São Jorge? Pedindo para o São Jorge que talvez ele está com falta de fosfato, esqueceu da gente. Meu Deus do céu, eu oro. A torcida do Corinthians adora este santo. Desculpa, santo do fosfato. Mas eu amo o São Jorge. O São Jorge representa o Corinthians. O São Jorge é tudo. O que aconteceu então? O que aconteceu? Alguma coisa deve ter havido para o São Jorge abandonar a gente desse jeito. Nós sempre fomos time de virada. Falando em Corinthians, falava... O Corinthians vira, o Corinthians sempre foi time de virada. Agora todo mundo vira na gente. Agora, São Jorge, eu vou te provar
que eu te amo tanto. Eu te provo toda noite, porque eu rezo, eu não rezo com o Senhor, eu converso com o Senhor. Eu peço com toda a minha alma, com toda a minha paixão, por mim e por toda a galera corintiana. Olha o que eu faço. A senhora reza aqui? Ah, dentro do quarto. Ah, já tem aqui tudo prontinho. Olha aqui, olha. Já vou acender a vela agora, que ela fica acesa até... Vela vermelha por quê? Vermelha porque São Jorge é vermelho. Aqui, olha aí. É aqui nesse cantinho que a senhora conversa com o santo. Aí deitada na cama, eu converso com o santo, assim, ajoelhada antes. Olha, São Jorge, pelo amor de Deus, faça com que o Corinthians ganhe. Eu gosto do Corinthians, mesmo com derrota, mesmo com vitória, com troféu ou sem troféu, com título ou sem título. Eu sou corintiana, não sou Vitória Futebol Clube, mas nós sempre fizemos bonito. E vai ser agora que vai ser o dia da virada, se Deus quiser. Bom, tá aí, o apelo tá feito pro santo e a gente vai mostrar aqui para todo o Brasil que a coisa funciona aqui. Ela tem uma estátua de São Jorge, pode mexer na estátua, não tem problema? Ó, tá aqui a estátua. Mão direita. Com a mão direita. Tem que ser com a mão direita por quê? Mão direita, com a esquerda dá azar. Afinal, São Jorge é santo da Igreja Católica ou foi mesmo caçado? Com certeza, ele é santo da Igreja Católica. Um pouquinho de história. 23 de abril é comemorada a data dele. Ele era um soldado, um guerreiro romano. E no quarto século faleceu. E, querendo ou não, ele é um santo da Igreja Católica. Lógico, foi acrescentada uma lenda do dragão e outras histórias que colocam sobre ele que não é verdade. A história é lenda, mas que ele é um santo e existiu uma pessoa histórica é verdadeira. No próximo bloco... São Jorge, o senhor é corintiano? Ninguém perguntou pra ele. Você acha que ele não é corintiano? Eu não sei. Mas sei lá se São Jorge é corintiano. Às vezes sei lá. E a imagem do querido São Jorge, muitos entendem que deve ser quebrada na cabeça do dirigente ineficiente. Nós voltamos já. Pelo preço de uma, agora todo mundo vai querer ser seu amigo. Você lembra quando a gente brincava de médico? Não. Deve ter sido outro amigo. Título em 77, o Timão conseguiu arrematar quase todos os campeonatos que disputou. Copa do Brasil, Brasileirão e até o título mundial de clubes. De repente, tudo vira e o Corinthians de novo se afunda numa crise que passa para a história do clube como um dos maiores vexames de todos os tempos. Você acha que o São Jorge abandonou o Corinthians? Nada, que São Jorge abandonou o Corinthians. Primeiro, a gente não sabe nem se o São Jorge é corintiano. Isso aí, se for perguntar pra ele, São Jorge, o senhor é corintiano? Ninguém perguntou pra ele. Você acha que ele não é corintiano? Eu não sei, eu nunca falei com ele, como é que eu vou saber qual é o time que ele torce? Faz parte do futebol, né? A gente, os cronistas de ontem, né? Maravilhosos, como Nelson Rodrigues, grandes gênios aí da história do rádio, jornal e televisão da história, criaram grandes figuras e tal. Mas sei lá se São Jorge é corintiano, às vezes sei lá. Essa má fase não tem nada a ver com São Jorge. Não tem nada a ver. As coisas mudaram muito nos últimos tempos. Recuando algum tempo, a gente lembrava que a fé fazia o coração disparar, as pessoas torciam de forma emocionada mesmo. Antes do time entrar em campo, era aquela ansiedade, aquela angústia. Quando a bola rolava, o coração disparava do torcedor. Alguns explodiam de alegria, outros provocavam uma verdadeira choradeira. Alguns até rezavam o tempo todo. Era uma beleza. A fé mudou muito. Hoje, o palavrão ecoa pelos estádios. Alambrado, alguns torcedores entendem que é mesmo para ser derrubado. E a imagem do querido São Jorge, muitos entendem que deve ser quebrada na cabeça do dirigente ineficiente. Fé no futebol mudou muito. O SBT Repórter de hoje fica por aqui. Boa noite. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians.